também. Quando que eu vou usar a ação de emissão de posse? Então eu arrematei um imóvel no leilão, eu comprei um imóvel, uma venda direta, um exemplo é a venda dos adjudicados da Caixa. Então é uma situação que eu nunca tive a posse, eu nunca entrei no imóvel, não consegui entrar no imóvel, mas eu comprei, eu adquiri. E eu consegui fazer a transmissão da propriedade para a minha pessoa, para a minha família, para o casal. O casal tem o quê? A propriedade. Se o casal tem a propriedade, mas nunca teve a posse, é emissão de posse. Alguns detalhes importantes que eu quero falar para você, tá? Muito importante também. Lembrando que tem o material de apoio à sua disposição aí, tá bom? No primeiro bloco, hein? Os materiais de apoio ficam à disposição no primeiro bloco. Quando nós falamos aqui, deixa eu ver. Quando nós falamos aqui de ação de emissão de posse, então, que é objeto de muita confusão, né, gente? Jamais eu vou substituir a ação de emissão de posse por possessória. Não. Outro detalhe, o judiciário vem errando muito, está errando muito. O judiciário vem fazendo o quê? O judiciário, os juízes, volto a falar, nunca vamos generalizar, mas muito juiz não gosta de termo posse, não gosta da matéria posse. E aí tem feito o quê? Tem confundido a ação possessória com ação reivindicatória. Ou ainda tem confundido a ação de emissão de posse com a ação possessória, porque o nome da ação é ação de emissão de posse. Então, um juiz acreditando que, como aparece o nome posse, é possessório, e não é, né? Então, eu quero pedir uma gentileza para você, advogada, para não errar, não atrapalhar a tua vida nem do teu cliente. Deixe muito claro nessa ação de emissão da posse que é uma ação petitória. Abre um parágrafo preliminar. Essa ação é uma ação petitória de caráter reivindicatório. Parece que é bobagem, mas faz toda a diferença, hein? Eu volto a falar. A sociedade brasileira precisaria saber a verdade do Poder Judiciário, né? Tem muita gente, muito advogado que acabou de sair da faculdade, advogada, e sai ainda pensando, o judiciário não erra. Né? Entre o judiciário, um juiz, uma juíza, temos que ter respeito a todos, né? Mas, meu Deus, entrou uma figura aqui que não erra. Erra muito, 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 né? Então ajude o juiz a não errar, ajude a juíza a não errar. Deixe muito claro na sua peça que é uma ação possessória. Não é possessória, é uma ação petitória, tá? Então veja, olha aqui, ó, tá aparecendo o material para você. Essa ação tem o caráter de propriedade, ok? De propriedade. Então, tá aqui aparecendo para você. Não é uma ação possessória, ok? Outro material que eu queria mostrar para você aqui, ó. Então, quais são as hipóteses de ação de emissão de posse? É uma ação antiga, hein, gente? Vem lá do direito romano, né? Lá do direito romano. Mas é uma ação fundamental na época de hoje, na época atual. Por quê? Porque é uma ação que nós vamos conseguir entregar ao nosso cliente a posse pela primeira vez. Ele arrematou o imóvel no leilão, arrematou o imóvel no leilão judicial, extrajudicial, comprou numa venda direta como adjudicados da Caixa, tá? E aqui aparece para você, hein? A emissão da posse lá no direito romano. Então é uma ação antiga, tá? Por isso ainda existe essa confusão. Muita gente acha que a emissão da posse é uma ação possessória e não é. Está pacificado esse entendimento, porque a estrutura da ação de emissão de posse apareceu lá no direito romano como possessória, então é uma confusão. Esse material de apoio está à sua disposição, tá? Faça uma leitura, é muito importante, todo material de apoio deve ser lido para que você consiga compreender aqui na nossa aula de pós-graduação da Escola Superior Universitária, o ESO. Inclusive o portal ESO, www.portaleso.com.br. Se você não fez inscrição ainda, entra lá e faz o cadastro, é gratuito para você prestar diligências para o Brasil todo. É muito bacana a ideia, né, de transformar o site da faculdade em um site que você consegue prestar serviço para o Brasil todo para outros advogados. Então, muito legal. Então tem um material de apoio para você aqui, lembrando que existe uma discussão doutrinária sobre a ação, mas o que está pacificado, que é a ação de emissão de posse, é uma ação petitória e não possessória. Está pacificado, não resta dúvida, não tem discussão. A discussão seria aí os efeitos da ação de emissão de posse, mas hoje também não há mais que se falar com a súmula 487, não há mais que falar que essa ação eu preciso entender melhor a posse. Não, o judiciário tem que entender que é uma ação que eu vou usar com base no domínio, né, no registro, tá? A ação de emissão de posse é usada assim, muito em base de leilão, em virtude de um adjudicados da Caixa. E aí uma discussão que existe até hoje, se caberia a ação de emissão de posse diante de um contrato de compra e venda.
Qual que é a minha posição doutrinária, professor que é autor de vários livros? A minha posição doutrinária é que sim. O que separa a ação reivindicatória para a ação de emissão de posse é que na reivindicatória eu já tive a posse. Em algum momento eu já tive a posse. Em algum certo momento eu tive a posse. Diferente da situação de emissão de posse, que eu nunca tive a posse, o meu cliente nunca teve a posse. Se existe sim a certeza que nunca o autor, os autores tiveram a posse, eu trabalharia com a ação de emissão de posse, tá? Seria a ação mais adequada aqui. E aí vem aqui, olha a posição aqui, ó. É possível a emissão de posse, a emissão de posse, a ação de emissão de posse, nos casos em que o comprador possui contrato de compra e venda, mas não efetuou o registro do documento no cartório imobiliário. Com o entendimento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a possibilidade do comprador ajuizar a ação de emissão de posse, mesmo que o imóvel ainda não esteja registrado em nome do antigo proprietário. Então aqui, nós temos uma exceção. Seria um contrato de gaveta, não conseguiu o registro por algum motivo, e aí o autor fez uma ação de emissão de posse. Apesar de ter uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, hoje nós já temos várias decisões do Brasil não reconhecendo essa emissão de posse. Então toma muito cuidado com a escolha da emissão de posse. Eu trabalharia assim com a emissão de posse sem registro, que aí vejo, né, na prática um risco menor, no espólio. Quando o espólio alguém do espólio quer ter a posse pela primeira vez. Então eu trabalharia assim com a ação de emissão de posse, mesmo não tendo um registro. Então nós temos as exceções aí, mas muito cuidado, tá? Muito cuidado porque a jurisprudência nesse sentido, apesar do Superior Tribunal de Justiça ter aí, de fato, no RESP, né, que é o RESP 17.24.739, decidido que caberia a ação de emissão de posse em uma situação de compra e venda, onde existe um contrato de gaveta, ainda a jurisprudência pelos tribunais em segundo grau, e aí eu incluo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça também do Ceará e outros tribunais, tem sim uma opinião contrária. É engraçado que os tribunais sofrem mutação, as decisões dos tribunais, né? Quando surgiu a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, lá na época do ministro Paulo de Tarso, os tribunais acompanharam essa decisão. Mas o direito ele é dinâmico, ele sofre uma mutação constante. Então os tribunais atualmente, principalmente os juízes de primeiro grau, não têm entendido que a ação de emissão da posse é uma ação que eu vou trabalhar, não tem no registro. Então, cuidado. Isso eu acredito também que é em virtude da jurisdição defensiva, né, que nós temos no nosso país. O judiciário precisa bater meta, o judiciário precisa se livrar do processo, então, com certeza, o judiciário não vai dar uma decisão que seja mais difícil. A tendência é que o judiciário dê uma decisão que seja mais simples, mais econômica, vamos dizer assim. Então, você entender que a ação de emissão de posse, obrigatoriamente, você tem que ter o registro, você já resolve aí pelo menos 50% das ações. E é isso que tem acontecido de fato, né? Tanto é que nós temos aí decisões de jus capião, extintas sem resolução do mérito, porque o judiciário tem falado, vai ali no cartório, o cartório é logo ali. E nós sabemos, o próprio provimento 65 esclarece muito bem que o uso capião no cartório, o extrajudicial, não é obrigatório, é facultativo. Eu costumo dizer que o Brasil está vivendo uma fase do Deus me acuda, né? Eu vou ver o meu lado aqui, eu vou julgar rápido para resolver as metas que eu tenho no CNJ e me livrar dos processos. É isso que nós estamos vivendo, na realidade, né, gente? Então, muito cuidado com a escolha da ação. Eu falo, mas o Superior Tribunal de Justiça uma vez decidiu assim. Mas como que está o cenário em relação ao primeiro grau, segundo grau? Tudo bem, tudo vai bater no terceiro grau. Mas será que dá tempo? Vale a pena comprar essa briga até terceiro grau? Será que não é melhor você escolher uma ação mais adequada para já ganhar em primeiro grau também e não ter essa discussão? Porque muitas vezes o nosso cliente não tem esse tempo, né, para filosofar. Advocacia é advocacia de resultado, não é isso? Não dá para filosofar, mas demorou 6 anos o processo. O cliente comprou o imóvel no leilão, arrematou o imóvel no leilão e queria morar para se livrar do aluguel, não é isso? Ou para investir. Então precisa tomar muito cuidado, né, gente? Precisa tomar muito cuidado. Cabe pedido sim de justiça gratuita nessa ação de emissão de posse, cabe o pedido. Prova conexa é a prova do registro, então. Vale a pena, posso trabalhar com a tutela antecipada, a tutela de urgência. E aí eu tenho duas frentes, né? A primeira é pedido de desocupação em sede de tutela antecipada, em liminar. E a segunda é uma tese recente, mas bem trabalhada, bem interessante, que é pedir o arbitramento do aluguel.
o arbitramento do aluguel. Então eu posso, na ação de emissão de posse, pedir a tutela antecipada, a liminar, para o arbitramento do aluguel. Interessante também. Também, muitas vezes, em época de pandemia, de Covid-19, onde nós temos uma insegurança, várias leis, a lei Covid surgiu, já morreu, mas leis estaduais, leis municipais, pós-pandemia, então existe uma insegurança em relação às fases, né? Fase amarela, fase vermelha, então seria um pedido alternativo e um pedido inteligente, porque se realmente você está fazendo uma ação de emissão de posse para o seu cliente que acabou de adquirir um imóvel no leilão, e naquele momento existe uma fase vermelha ou um entendimento que não, em época de pandemia não dá para fazer despejo, não dá para fazer integração de posse, o arbitramento do aluguel seria uma alternativa para forçar a parte a pagar aluguel ou abandonar o imóvel. Queira ou não queira, é uma forma indireta de resolver o problema, né, de resolver a ação. Tá? Então vale a pena